Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos, estamos aqui hoje para mais uma conversa com um convidado muito especial. Hoje nós estamos recebendo o Jorge Broide. Jorge Broide, psicólogo de formação, psicanalista, fez um doutorado na PUC de São Paulo, onde hoje ele é professor. Hoje não, já tem algum tempo que o Jorge é professor ali na PUC. E hoje nós vamos estar conversando, né, sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil, os projetos, né, que ligaram a psicanálise com a questão da justiça social no nosso país. E o Jorge é uma pessoa bastante importante nesse campo, tem uma trajetória bastante rica, aí, bastante fundamental para a gente entender essa história, né? Então, Jorge, queria começar te pedindo para contar um tanto dessa sua trajetória, né? A gente acompanha pelo seu livro Psicanálise em Situações Sociais Críticas, que eu recomendo para todo mundo que estiver ouvindo. Logo no comecinho do livro você conta, né? Você narra a sua trajetória. Vou pedir para você fazer aí uma versão pocket, uma versão resumida da sua trajetória, né? Começa no final dos anos 70, quando ainda estudante de psicologia, uma série de projetos que você foi desenvolvendo desde então. Conta um pouco para a gente. Bom, primeiro, boa tarde, né, Rafael? Boa noite. E dizer para vocês que é uma honra estar sendo entrevistado nesse projeto tão interessante, tão importante, que eu considero que é das clínicas públicas no Brasil, né? E parece que é um projeto fundamental para entendermos por onde anda a psicanálise brasileira hoje. Mas, te falando assim, Rafael, eu comecei com uma questão na faculdade de psicologia, na época da faculdade de psicologia, isso foi nos anos 75, 76, me formei em 79. O nosso interesse pela psicanálise ele veio através do Reich, do William Reich, porque na época a psicanálise ela era muito fechada, mas o que se dizia em nome do Freud era muito fechado. E o que o Reich trazia era uma coisa que abria para o campo social e abria para uma coisa libertária. E a gente estava em pleno período da ditadura, né? E então, junto com isso, eu sempre tive um interesse pela questão da rua. Me marcou muito na minha adolescência ler O Capitães de Areia, do Jorge Amado. Foi um livro que me mobilizou muito, né? Que era aquela poética que tinha naqueles meninos, aquela beleza que tinha naqueles meninos, ao mesmo tempo que tinha uma supermaturidade, tinha uma ingenuidade diante da vida, uma pureza, uma coisa muito bonita, né? E quando surgiu a oportunidade, eu estava no terceiro, quarto ano, em 76, isso, de fazer um estágio numa instituição que existe até hoje, que eu gosto muito, respeito muito, que chama-se Organização do Auxílio Fraterno, que é uma das freiras oblatas, e que foram as primeiras a fazer o trabalho de rua, que começou lá nos anos 50, no Recife ainda. Eu tive a oportunidade de fazer estágio lá, eu não vacilei, não. Falei, vamos, e fui. E começou, era uma cena muito engraçada, né?
porque a gente ia à noite fazer ronda, como eles chamavam, nas ruas, levar café e um pão para as pessoas que viviam nas ruas, geralmente embaixo dos viadutos, no Largo no Brás, no Largo da Concórdia, na Marginal. E era muito engraçado, na verdade, porque a gente ia numa Kombi e uma freira cearense dirigindo a Kombi, rezando o Salve Rainha, contando. E eu ali atrás, um estudante de psicologia, de esquerda, judeu, com a freira rezando ali na Kombi. Era muito engraçado. Eu me via entrando num mundo novo, um mundo muito interessante. E a gente descia, ia falar com essas pessoas, e tinha uma coisa muito interessante, que até hoje, para mim, é muito forte, que segue valendo. Que se a gente escuta, o sujeito ele fala. Então, era a questão muito clara para mim já naquele momento, evidente que não tão elaborada como agora, 40 e tantos anos depois, 44 anos depois, que era por que a psicanálise precisa ser feita somente num consultório particular de classe média? E que não vão ser 4 paredes e um divã que vão validar o saber da psicanálise. O que vai validar o saber da psicanálise é exatamente ela, ali, trabalho, né? E foi muito marcante, então, essa história, essa experiência de chegar embaixo de uma ponte, no meio da noite, como é que vai o senhor? O que está acontecendo? E as pessoas falavam, e falavam muito, muito, muito. Depois desse momento, eles me chamaram, eu fui também fui fazer um trabalho voluntário no setor de adolescentes da UAF. Então, a gente trabalhava com os adolescentes do Largo da Concórdia, fundamentalmente. Era na época que estava se construindo o metrô. E depois me convidaram para dirigir o setor de adolescentes. Então, eu virei gerente do setor de adolescentes da UAF, isso eu estava no 4º ano de psicologia, 3º ano, foi 77, por aí. E comecei a atender muitos adolescentes na rua, e lá no setor de adolescentes, que ficava no viaduto São Joaquim, embaixo da 23 de maio, ali na 23 de maio, tinha um lugar no viaduto, eu sigo nos viadutos até hoje. É interessante, 44 anos depois eu sigo nos viadutos, depois eu vou contar isso para vocês, né? E atendendo lá no viaduto, na UAF, e também muito nas ruas, muito no Largo da Concórdia. Era o tempo em que estava se construindo o metrô, então tinha muitas casas abandonadas, e os mocós, que os meninos e as meninas entravam, eram muito nas casas abandonadas, que tinham ou no próprio Largo da Concórdia, né? E também acompanhava esses meninos e meninas na FEBEM, e acompanhava também visitas domiciliares e tudo isso. Foi um trabalho muito interessante, muito interessante. Me marcou muito. E aí um dia chegou um padre que eu tinha escutado falar nele lá na UAF, que dizia que era um padre importante, que era um padre chamado Padre Agostinho. E o que eu tinha ouvido falar dele era um negócio super significativo, que ele havia sido a primeira pessoa, junto com Hélio Bicudo, a denunciar o Esquadrão da Morte e o Sérgio Paranhos Fleury, como eles faziam os crimes nas prisões e tiravam e matavam os presos. Então eu sabia que o padre não era muito de brincadeira, né? E ele me procurou lá, e um dia isso, veja o período que nós estamos. Diz assim: ô Jorge, eu ouvi falar que você é um cara legal e tal, que você é um cara legal. Eu estou fazendo uma cartilha de direitos humanos, e eu precisava saber quantos adolescentes tem preso no DEIC. Eu falei: Padre Agostinho, como é que nós vamos... Isso é um negócio super perigoso. Eu falei: não, mas eu sei que você consegue. E assim a gente começou uma amizade, eu procurando saber quantos adolescentes tinham preso ilegalmente na carceragem do DEIC, né? E aí, a partir daí que foi se constituindo o trabalho de Osasco. Junto com isso, eu tinha aula com o Padre Abíbio aqui na PUC, e o Abíbio, o Agostinho, me convidou para a gente trabalhar num presídio lá de Osasco, no presídio central de lá, e o Abíbio me convidou para trabalhar no primeiro Centro de Defesa de Direitos Humanos que teve, que era o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Osasco, onde então eu fui trabalhar, ainda como estudante também, fazendo capacitação e treinamento para as populações das periferias,
violentadas pela polícia. Então, a gente fazia capacitação nos morros contra a violência da rota e como as pessoas poderiam se defender. E a gente atendia também as pessoas que tinham saído das prisões. E ali nesse centro de defesa se congregavam vários grupos semiclandestinos, ainda era toda a luta contra a ditadura. No momento, os sindicatos estavam ganhando muita força. Tudo isso era uma grande coisa que acontecia ali no Sem Defesa, né? Então, a gente atendia os líderes sindicais, o pessoal das oposições sindicais, enfim, e os que haviam sido presos. Haviam alguns, inclusive, remanescentes da greve da Cobrasma, da famosa greve da Cobrasma, em Osasco, em 68, que foi a primeira grande greve que teve, que eram também lá do Sem Defesa. Só para completar o Sem Defesa, eu fiquei lá alguns anos e acabei virando o diretor adjunto do Sem Defesa, o que era muito engraçado, porque os 3 diretores do Sem Defesa eram eu, devia ter uns 22, 23, o outro que era o Emílio de Souza, que foi o prefeito de Osasco agora, né? E o outro era o Benedito Mariano, que também foi secretário, foi da questão da violência, da guarda, foi quem coordenou o de braços abertos. Então, éramos 3 pessoas muito maduras. Eu era o mais velho, devia ter uns 23, e tinha os outros, tinham 22, 21, coisa assim. Junto com isso, Agostinho na cadeia de Osasco, que era um trabalho muito impactante, porque íamos inicialmente 3, o Agostinho e 3 de nós. Um era a Marta Solini, hoje aqui no SEDES, a gente era colega, muito amigos. A Lúcia Wisnik foi a primeira mulher do Zé Miguel Wisnik, que era uma grande amiga, que faleceu num ataque de asma, muito jovem, e eu, e o Agostinho. E a gente ia lá, na cadeia, abriam a carceragem, a gente entrava, eles fechavam a carceragem, muito bem fechada, e nós fazíamos grupos com os presos no pátio. Então, a gente se sentava no chão com os presos e fazia grupos terapêuticos, ia conversando. E evidente que a polícia odiava o Agostinho e nos odiava. E muitas vezes depois vieram outras pessoas trabalhando na cadeia, são muitos nomes, né? Mas e eles nos trancavam lá e davam maior canseira para sair, né? E o Agostinho batia de frente com a polícia. E, ao mesmo tempo, é interessante dizer que muita malandragem eu aprendi com o padre Agostinho, porque ele sabia correr da polícia, eu aprendi muito a correr da polícia com o padre Agostinho. E aí trancavam a gente lá, e quando chegavam os presos novos, que não conheciam o nosso trabalho, a polícia tentava instigá-los a fazer um motim em cima da gente, da nossa equipe, depois da outra equipe que entrou na cadeia, e a gente acabou descobrindo o seguinte: vejam só o valor da palavra e o valor da escuta analítica, né? Os presos mais antigos que participavam do grupo com a gente, quando viam que alguém ia tentar fazer um motim, diziam simplesmente isso para essas pessoas: se encostar nos psicólogos, morre. Então, quem fazia a nossa segurança de verdade na prisão eram os nossos queridos presos, que davam todo o valor que tinha a nossa escuta, né? Bom, junto com isso, a gente foi trabalhando também no Largo de Osasco, e nós ali, tudo isso com Agostinho, a gente acabou criando uma associação que chamava-se Associação do Desenvolvimento do Cidadão, onde o Fábio Landa, ele que era mais ou menos o mentor do grupo, eram muito jovens, estudávamos com ele, e tinha depois o Fábio, então, era o presidente dessa instituição, dessa associação, o Agostinho era o vice-presidente, eu era o secretário. Então, e a gente foi fazendo e montamos um trabalho no Largo de Osasco. No Largo de Osasco, a gente escutava as crianças e jovens que tinham ali no largo e os egressos também do sistema penitenciário que saíam. E a gente escutava eles ali na rua. Então, eram crianças, tinham prostitutas, tinham jovens prostitutas. Dessa equipe fazia parte
faziam parte. A Edith Tabakov, que está no SEDES, fazia parte a Marta Solini. Depois nós fizemos dentro dessa equipe fazia parte o Manuel Berlink e a Cristina Magalhães, que depois foram trabalhar num supermercado que tinha ali, que trabalhavam com as crianças menores. E nós também montamos uma central de atendimento, uma clínica pública, ali onde todas essas pessoas circulavam por ali. E junto com isso trabalhávamos também numa cadeia clandestina, Rafael, que era muito... A gente fala uma cadeia clandestina hoje, como é que é isso, né? Como o Agostinho tinha muito contato com os juízes progressistas do Tribunal de Justiça, tinha um grupo de juízes católicos progressistas que davam a nossa proteção e, ao mesmo tempo, através do Dom Paulo também, da Cúria, porque eles sabiam que a gente estava em confronto direto com a polícia, né? Então, quem nos deu a proteção... Então, a gente tinha uma autorização por escrito para entrar em qualquer lugar de Osasco. E quem nos deu essa autorização foi o Antônio César Peluso, que depois virou presidente do Supremo Tribunal, até uns 3 ou 4 anos. Há uns 5, 6 anos atrás, ele era o presidente do Supremo, agora ele aposentou. E a gente se reunia na casa dele à noite também. Para contar isso do Peluso, que é importante, ele teve um papel muito importante. Então, a gente tinha uma autorizaçãozinha para entrar, e eles sabiam, e nós sabíamos, que havia uma cadeia clandestina, onde eles prendiam as pessoas, as crianças, as mulheres, no que naquela época chamava-se presos correcionais, que era o momento onde eles torturavam as pessoas, porque quando a polícia notifica a justiça, então ela é responsável pelo preso, mas ela não notificava. Então a gente entrava lá, era embaixo, uma carcerária lá embaixo, e atendia ali e avisava as famílias que essas pessoas estavam presas. Quando a polícia percebeu que nós estávamos tendo todas as informações da prisão clandestina, do que acontecia na rua, do que acontecia nas prisões, e a gente foi montando todo o quebra-cabeças do Esquadrão da Morte de Osasco, eles vieram para cima da gente com toda a virulência, né? Então aí começaram a nos seguir, nos perseguir, os carros da polícia nos seguiam, telefonavam para a nossa casa às 3 horas da manhã, grampeavam os telefones nossos, abriam nossos carros aqui na frente da clínica, enfim, até que o Dom Paulo disse, não vai dar, pode parar, que nós não conseguimos mais dar a segurança para vocês necessária. Aí paramos. E aí, Rafael, isso nunca saiu da minha cabeça, ficou como uma coisa muito intensa, muito forte. 10 anos depois, 90, por aí, eu estava fazendo mestrado e eu resolvi voltar para o Largo de Osasco. E a minha ideia, então, era voltar para o Largo de Osasco, procurar aqueles meninos e meninas que a gente atendia na época, fazer um estudo longitudinal do que havia sido a vida deles e construir ali um grupo terapêutico, psicanalítico, rigoroso, na rua, na própria rua, e de longa duração, um grupo de longa duração, com um enquadre, que experimentasse um enquadre bem rigoroso na rua. Foi isso que eu fiz. Então, primeiro eu fui sozinho para lá, fiquei 1 ano trabalhando sozinho no Largo de Osasco, que é mais ou menos a Praça da Sé de Osasco, né? E fui atrás daquelas pessoas, encontrei 2 deles, que eram 2 irmãos. E, a partir daí, a gente construiu um grupo terapêutico ao redor de uma caixa de engraxar sapatos, que durou 2 anos e meio, esse grupo. Ele acontecia toda semana, no mesmo horário, na mesma hora, e era um grupo no meio da rua, no meio da calçada, de pé, todos nós de pé, e às vezes entrava gente, saía gente, mas era um grupo foi muito forte, muito interessante. E ali, depois de 1 ano, eu convidei a Verônica Mendes de Mello para trabalhar comigo, nós fizemos uma dupla, e nesse grupo a gente interpretava rigorosamente, interpretava na transferência, interpretava ações, o pessoal contava ações, trazia todo um material analítico muito importante, e eles esperavam muito pelo grupo, né?
Aí esse grupo era para ser de 2 anos. Quando estava no final do grupo, a polícia matou esses 2 remanescentes, que eram os 2 remanescentes vivos que eram esses 2 irmãos, dos 10 anos, ao longo dos 10 anos desse estudo longitudinal. Então, depois nós fizemos mais 6 meses o grupo, até para elaborar o luto, e para dizer aqui que ao longo desses 12 anos e meio, nenhum sobreviveu daquele trabalho anterior do Largo de Osasco antes. Então, falando isso, eu quero dizer o seguinte, que a minha experiência na psicanálise é trabalhar diretamente na violência policial, na violência da morte, na violência... E essa clínica, me parece que é uma clínica muito importante, pelo menos para mim é muito importante. A partir dessa clínica é que eu pude aprender, fazer a passagem, inclusive, do material clínico para as políticas públicas, porque esse material dessa clínica, trazendo a rua, é como se no grupo aparece a rua, vem o inconsciente da rua, ela aparece ali. Nesses lugares vem quais são as verdadeiras relações que existem nas ruas, entre as pessoas e tudo isso. E na medida que a gente vai conseguindo entender e ver que há uma consistência, que há uma possibilidade de determinadas generalizações desse material clínico, esse material clínico ele vira um material muito importante para o apoio, para a discussão das políticas públicas. Por exemplo, na rua, no caso de um grupo como esse, dos outros trabalhos que a gente fez, poder entender por que uma pessoa vai para a rua, qual é a ligação que ela estabelece com a rua, qual é a relação consciente e inconsciente que ela estabelece ali com a rua, e que significado aquilo tem para ele, e como é que ele vive ali. Quando a gente entra a partir desse olhar psicanalítico, né, a gente entende perfeitamente porque as políticas públicas para a população em situação de rua não dão certo. Porque tudo aquilo que importa para essa pessoa está depositado ali, na situação de rua. Já que ele perdeu tudo nos outros lugares e depositou tudo naquele local. Então as pessoas ficam dizendo, o cara não quer sair da rua. Não é que ele não quer sair da rua. Ele não tem... Agora, tirá-lo da rua novamente é fazer uma outra ruptura radical e uma outra perda radical da sua vida. Então, estou te dando um exemplo como esse, e assim como em outros trabalhos, a gente vai percebendo a partir da clínica esses conteúdos tão importantes que, quando eles se tornam consistentes, a gente pode ir generalizando para as políticas públicas, né? Você sabe, né, que eu faço parte de um coletivo que trabalha hoje, né, com atendimento psicanalítico a vítimas de violência de Estado, né? E, bom, seu trabalho é uma espécie de precursor aí, né, do que eu faço nesse coletivo, que é o Margens Clínicas, e é um material muito, muito sensível, né, um material clínico e um material político bastante sensível que você está trazendo para a gente, num primeiro momento muito delicado, né, em termos de política geral do país, enfim, os últimos anos da ditadura, mas a gente sabe que a violência policial, infelizmente, e os protestos que estão acontecendo neste momento, né, são a prova de que eles, infelizmente, nunca deixaram de existir, né? E como é fundamental marcar o lugar da psicanálise nisso, né? Mas é preciso que haja essa disposição, né, que você teve e tem, né, ao longo desses mais de 40 anos de trabalho, de ir até as pessoas em situação de rua, de ir até as populações vulneráveis, né, em situações sociais críticas, para escutá-las, e com elas vem, né, com a fala, né, com a associação livre vem todo um pacote de coisas bastante sensíveis aí, né, delicadas. E eu queria te fazer uma pergunta também, Jorge. Vou voltar um pouco, né, na história, porque, enfim, é uma oportunidade de te perguntar algo que eu tenho bastante curiosidade, e acho que todo mundo que conhece, ouviu falar, tem, né, que é para pedir você contar um pouco sobre os congressos de Cuba, né, da segunda metade dos anos 80. Enfim, você esteve ali, né, na linha de frente ali, né, da organização disso. Conta pra gente um pouco como é que foram esses congressos, quem foram as pessoas que participaram, por que parecia necessário, né, promover esse tipo de discussão, né, de esse encontro à luz
da política que não era só brasileira, né, mas era latino-americana, né? Uhum. Conta um pouco para a gente assim, como que foi essa iniciativa e o que estava em jogo, né? Bom, é interessante porque essas coisas vão acontecendo, né? Acho que foi 84, por aí, eu resolvi que eu queria passar férias em Cuba. Estava começando a abertura, tal, ainda não tinham relações diplomáticas, mas eu acabei conhecendo um pessoal que tinha morado em Cuba, se exilado em Cuba, e a Maria Angélica Treiber e o Zelig Treiber, e fui para Cuba. Eles me apresentaram um monte de coisas, lá conheci muitas pessoas, ainda tinham brasileiros exilados lá em Cuba, então esses brasileiros exilados me mostraram muita coisa, a vida por dentro, não a vida turística, nem tinha tanto turismo assim ainda, mas a verdadeira vida lá. Eu me lembro que quando eu fui, uma cena muito engraçada que me chamou muita atenção, que eu fui visitar o hospital psiquiátrico, o famoso hospital psiquiátrico de Havana. E eu fui com essa amiga minha brasileira. Ela disse: não, Jorge, não precisa pedir licença, a gente entra lá como se você fosse visita, se a gente fosse visita. Eu entrei no hospital, tinha muro, não tinha nada, as pessoas lá andando. Eu falei: nossa, que coisa aqui. Aí eu fiquei perplexo com aquilo que eu estava vendo, né? Até que uma hora eu resolvi: vou me apresentar. Tinha uma sala lá com uma plaquinha escrita psicóloga. Bati na. Deixa eu me apresentar, eu sou psicólogo, sou psicanalista brasileiro, e eu entrei aqui clandestino, porque eu entrei aqui, a minha amiga aqui me convidou para ver como é que era, eu queria te perguntar umas coisas. Aí comecei a perguntar umas coisas para ela, ela me respondia com uma tranquilidade. Eu falei: mas você sabe como é que são os hospitais no Brasil? Falou: não, me conta. Quando eu comecei a contar, a menina começou a passar mal. Não acredito, não pode ser. Então, era um outro, e era um hospital, ali era um espaço de liberdade mesmo, era muito interessante. Aí eu fui conheci um médico psiquiatra e fui trabalhar com ele uns 2 ou 3 dias na clínica, no hospital que ele trabalhava, participei das reuniões clínicas. Enfim, eu fui me virando ali e fui me metendo. Muito interessante as reuniões clínicas, tudo isso. E eu muito chocado com aquilo que eu via, com a liberdade que tinha, o movimento que tinha. Bem, daí eu acabei conhecendo, fui no Ministério da Saúde. Falei: vou conhecer o Ministério da Saúde. Fui lá no Ministério da Saúde. Essa cara de pau que é necessário ter, tá certo? Né? Nessas coisas. E aí fui lá, conheci uma pessoa lá, me disse: não, você vai ter um seminário aqui daqui a 8 meses, 6 meses, de psicologia da saúde. Você não quer ajudar a divulgar isso no Brasil? Falei: claro, ajudo. Então divulguei isso no Brasil e levei um grupo de psicólogos brasileiros para Cuba, inclusive com apoio do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, quando a Ana Bock era presidente do sindicato. Então a gente fez uma parceria, convidei a Ana Bock para isso. Ela não foi, mas divulgamos pelo sindicato. E levamos um grupo lá, tinha umas 15 pessoas. Foi super interessante, participamos do congresso, tudo isso. Aí eu conheci um cara, que era um cara do turismo de Cuba, que me diz assim: você não quer fazer um encontro, organizar um encontro Brasil-Cuba de psicologia? Eu falei: eu quero. Vou tentar. Vamos ver. Chamava-se Galano, o cara. Era uma figura. Um burocrata daqueles típico burocrata. Aí cheguei aqui no Brasil, falei com o Fábio, que a gente tinha esse grupo, o Fábio era meio mentor desse grupo. Falei: Fábio, olha o que aconteceu, vamos fazer? Ele falou: vamos. Aí convidamos o Marco Aurélio Veloso também para trabalhar nisso, e o Zelig Treiber, que é o Ziga, o famoso Ziga, que nunca apareceu nessa história toda, mas que teve um papel muito importante. Queria recuperar o papel do Ziga nessa história. E aí, então, começou a conversa tal, e com o Ministério da Saúde, e tinha o coordenador de saúde mental lá, que disse que ia fazer o encontro. Mas, de repente, a gente percebe, só para entender, telefonar para Cuba naquela época era uma aventura, tá certo?
2 dias esperando uma ligação, não sei o que, era aquela confusão toda. A gente viu que o cara estava começando a pipocar, a gente começou a divulgar o evento aqui. E o cara pipocando lá. Resolvemos pegar um avião, fomos o Fábio e eu, fomos para Cuba. Aí o Galano diz assim, ó, o cara roeu a corda. Não vai, estava com medo. Imagina fazer um encontro de psicanálise em Cuba, né? O cara estava com medo. E aí ele nos apresentou para o pessoal da Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana, que nos recebeu muito bem e tiveram uma enorme coragem política na época. Essas pessoas, fundamentalmente, eram o Fernando Gonzalez Rey, que era o vice-diretor, a Albertina Mithans, que era a diretora, o Juan José Guevara, que era o fundador da Faculdade de Psicologia de Havana, e o Manolo Calvin, os 4 cubanos. E aí eles toparam fazer um encontro. Correram o risco. E aí a gente, quando tinha um encontro, vai sair, nós convidamos as pessoas que eram, para nós, as pessoas de referência. Que eram quem? Que eram os argentinos. Não é? Então, jovens, com toda a história da psicanálise argentina, com toda a história, e nós convidamos os argentinos. Então, nós convidamos a Mimi Langer, a Mari Langer, convidamos, no Uruguai, convidamos o Marcelo Vinhar, convidamos todo o pessoal do Grupo Plataforma, do Grupo Documento, né? Todas essas pessoas, e aqui no Brasil, convidamos também os argentinos que estavam ligados a isso, que é fundamentalmente o Mário Fux, e tinha também do lado argentino, tinha o Juan Carlos Volnovich, que tinha se exilado em Cuba, tinha ficado exilado em Cuba, e aí nós formamos um comitê organizador internacional. Esse comitê organizador internacional era composto por essas pessoas da Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana, era composto pela Mimi, era composto pelo Fábio, pelo Marco Aurélio, pelo Ziga, por mim, pelo Volnovich, pelo Bauleu, o Marcelo Vinhar. Tinha uma pessoa do México, eu vou lembrar o nome, 2 pessoas do México, e a gente foi fazendo uma rede latino-americana, tanto daqueles que estavam na América Latina, como aqueles que estavam exilados, principalmente os argentinos exilados que estavam na Itália, na França, tudo isso. Bem, só que houve alguns problemas, como não dá para você fazer um negócio desse sem ter problemas, né? Mesmo hoje eu fico vendo, eu tinha 32 anos, mexendo com essas coisas. E é evidente que esse encontro entre psicanalistas e marxistas, ou dentro de um país socialista, ele sempre foi um sonho, e sempre se tentou fazer um encontro como esse. Sempre se tentou fazer. Nunca tinha conseguido. Ninguém tinha conseguido. De repente vai lá um moleque, com mais não sei quantos moleque, e consegue organizar. Né? Evidente que o pessoal mais velho, com toda a história, ficou bravo, né? Estava junto, mas estava bravo. Então quiseram ter um jogo de mão ali para ver quem é que controlava o encontro, né? Depois que nós havíamos convidado todo mundo e tal. Entre mortos e feridos, somos todos amigos hoje, né? Mas mortos não teve, mas alguns feridos teve, né? E foi muito interessante porque esse encontro mobilizava muito os psicanalistas, mas mobilizava muito também o establishment cubano, né? E porque tinha uma questão muito séria de Cuba com a psicanálise, muito séria, porque a experiência que os cubanos tinham com a psicanálise era que os psicanalistas todos foram embora. Com a Revolução, todos foram embora, não ficou nenhum. E quem traduziu Freud, quem publicou Freud em Cuba depois da Revolução foi o Guevara, que fez Obras Escolhidas de Freud, e ele foi o fundador da faculdade também. Então, e tinha muita resistência, e essa luta que teve entre, eu diria, brasileiros e argentinos, foi parar em Cuba, né? Porque os argentinos queriam ter o controle
encontro. Não deu. Mas a gente fez um sistema de divulgação bacana, a gente, enfim, conseguiu divulgar todas, com muitos problemas, gente, pegar um avião naquela época de São Paulo para Havana era uma coisa praticamente impossível. E nós fomos, eram ao redor de 250, 300, 250 brasileiros indo para Cuba. Foi muito interessante, porque quando a gente chegou lá, o encontro foi na Faculdade de Psicologia. Então, a gente se reunia, eram não sei quantos grupos de tantas pessoas, e a ideia era a apresentação de trabalhos, né? Mas começaram aquelas discussões epistemológicas no primeiro dia, que eram, evidentemente, que ia ser um desastre completo desastre. Super desconfiança de parte a parte. E ali no comitê organizador, logo no primeiro dia, como todo mundo sabia mexer com o grupo, a gente viu que ia ser uma grande confusão e nós tomamos uma decisão ali, foi muito sábia, que era assim, olha, nós não vamos falar de teoria. Cada um de nós coordenava um desses grupos. Nós vamos coordenar o grupo na direção de que nós vamos fazer uma troca de práticas. E a teoria que vinha depois. E foi incrível como virou isso. E a partir do momento em que as pessoas começaram a falar daquilo que faziam, gerou uma explosão aquilo de alegria e de encontro, que era uma coisa incontrolável. E com isso tudo, muitos conflitos também, mas fundamentalmente o encontro foi muito legal. Muito legal o primeiro encontro, e depois fizemos o segundo, que foi muito legal também. Aí no segundo eu coordenei sozinho aqui a parte brasileira, mas a gente fez comitês locais, que foi muito legal de ter feito comitês em diferentes estados de divulgação. Aí a gente conseguiu recurso, então eu ia para Cuba, a gente ia cada 2, 3 meses ia para Cuba, trabalhava lá na Faculdade de Psicologia de Havana, eu dava aula lá, não porque me convidaram, vamos dar aula, vem junto comigo dar aula, corrigia trabalho, fazer. Na verdade, é importante dizer que a Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana foi a primeira instituição que me acolheu de verdade. Foi a primeira instituição. Quer dizer, lá eu chegava, eu era recebido como se fosse a minha casa, aquele lugar, muito bem tratado, e compartilhando de decisões e tudo isso. É uma coisa super importante na minha vida, isso aí, né? Mas é interessante contar que como em Cuba era muito complicado também, a resistência acabou entrando o Comitê Central. E quem fazia essa história do Comitê Central era o Ziga. Porque o Ziga, ele foi exilado em Cuba e ele era uma pessoa muito articulada. E muito articulado com a Nicarágua também. Então tinha gente no comitê organizador, tinha gente da Nicarágua também, da Faculdade de Psicologia de Manágua. E era a época que a Mimi estava trabalhando na Nicarágua também. Então, tinha muitas dúvidas e tal, e o Ziga acabou fazendo toda a composição com as pessoas chaves que tinham que fazer, e aqui no Brasil tinha um cara do Comitê Central, que eu não imaginava que tinha, mas tinha, que era ligado à embaixada. Se chamava El Negro. El Negro, um cara de 2 metros de altura, e a gente fazia as reuniões fumando charuto, né? E uma outra vez fomos na embaixada, depois eu tinha muito contato com a agregada cultural da Embaixada de Cuba e tal, então foram muitas histórias muito interessantes, né? E, enfim, aí teve o primeiro encontro. Depois teve o segundo encontro, que foi muito potente também, muito potente. O segundo encontro, nós fretamos aí um DC-10 da Varig. Foi o primeiro avião brasileiro a pousar em Cuba, depois da Revolução. Um DC-10 lotado de psicanalistas e psicólogos brasileiros pousou no aeroporto de Havana. Veio o pessoal de Miami, recebeu o avião, foi muito... Todas essas coisas, muita coisa aconteceu ali, né? Eu, hoje em dia, quando eu penso tudo isso, Rafael, eu penso assim, eu não sei
exatamente que repercussões isso teve no ambiente. O que eu sei é que foi muito importante para cada uma, para grande parte das pessoas que estavam lá. Pessoalmente foi muito importante. Muitos me disseram, algumas pessoas casaram por causa do encontro de Cuba, outras não sei o que, sabe? Então, porque o que acontecia lá era muito forte. E então, o que eu sei que foi muito importante para várias das pessoas com quem eu converso hoje ainda, que o encontro de Cuba fez com que eu pensasse isso, ou fez com que eu fizesse isso ou aquilo na minha vida, coisas assim. Do que eu ouço também, né, das pessoas, é uma história com muito carinho, assim, né, que foi um grande acontecimento. Foram, né, grandes acontecimentos. Tem gente que eu já conversei que fala assim, eu infelizmente não fui no primeiro, mas eu fui no segundo, assim, fala com muito orgulho. E isso é muito legal, né, porque de fato marca um momento que era, né, os primeiros passos da transição democrática, mas que ainda havia muita vigilância, né, de qualquer passo que se fosse dado. E, imagina, né, psicanálise, psicologia marxista, quer dizer, tem... Não, mas isso veio parar no DOPS aqui também, né? No então DOPS. E os caras foram na agência de turismo, foram tentar nos apertar, e aí os colegas aqui, a gente tinha os seus contatos também, e na verdade, para ser absolutamente honesto e verdadeiro com a história, quem segurou a onda do lado do DOPS foi o Romeu Tuma, que era o grande cara do DOPS naquela época, e que disse, não, deixa, segurou os caras lá e não teve mais problemas. Entendi. Pois é, né? O nosso processo de transição foi muito tutelado, né? É. E acho que um encontro como esse não escaparia, né? Não seria uma exceção, mas justamente, né? Das pessoas que eu já ouvi assim contando a história, elas falam com muito carinho assim da importância que teve em termos de simbolizar alguma libertação, né? Do ponto de vista das ideias e, como você comentou, das práticas também, né? Uhum. Uma circulação de uma prática que poderia ser diferente. Tudo. A coisa da prática, Rafael, era muito interessante a gente ver como a psicologia, não era psicanálise, psicologia, era feita no território, era toda feita no território. E isso, para mim, só confirmou aquilo que eu já sabia, que eu havia vivido antes, e só aumentou a capacidade de pensar o território. Sim, e uma coisa também que eu ia perguntar, porque eu já procurei assim, né, documentos, registros, o que ficou, assim, em termos de documentação, de apanhado, ficou algo? E deixa eu também fazer uma outra pergunta, um pouco nessa linhagem, né, que você falou que a decisão foi de focar na prática, depois vir a teoria, como uma forma de apaziguamento de ânimos, né? Enfim, uma decisão sábia, digamos assim, né, por todos os jogos de força que estavam em jogo, né, e em função também do que você comentou, né, de ter conseguido fechar um avião, né, mais de 300 pessoas indo, né, como que era chamar psicanalistas, né, para esse tipo de trabalho, para esse tipo de reflexão? Você comentou que você tinha um time ali, né, no final dos 70, 80, né, enfim, nomes que estão aí até hoje, né, como que era formar time, digamos assim, né? Montar equipes e como que apareciam eventuais empecilhos de escolas, desconfianças de instituições com perfil mais conservador, vamos chamar assim. Isso chegava, né? Ou algum tipo de classismo, assim, de olhar e falar, mas esse pessoal está fazendo um tipo de trabalho clínico que não é bom para os negócios. Você chegou a ouvir coisas desse tipo? Não, o que tinha o que tinha era assim, Rafael. A gente tinha um grupo no primeiro congresso, no primeiro encontro, tinha um grupo que era esse grupo que estava em torno do Fábio. Esse grupo, com o primeiro encontro, se desfez. No primeiro encontro, eu rompi, porque foi caótico, né? Então o Fábio saiu, eu segui fazendo e fui cuidar da minha vida sozinho, né? Então no primeiro encontro tinha esse grupo que trabalhava. No primeiro encontro e mesmo antes do primeiro encontro,
eu fui viajando pelo Brasil para divulgar os encontros. Então, eu fui viajando pelo Brasil, fui para o Rio Grande do Sul, onde tinha mais facilidades, fui para Recife, fui para Salvador, fui para vários lugares fazer contato com psicanalistas, apresentar o encontro, né? Contar como é que estava sendo o encontro, qual era a ideia. No segundo encontro, já muito mais, nós conseguimos montar um esquema muito legal com a companhia de turismo, com a agência de turismo, que foi sensacional. Que foi o seguinte: os caras sabiam que ia dar lucro no encontro. Então, nós fizemos uma parceria, onde a metade do que eles fossem ganhar se investiria na divulgação, nas viagens necessárias, em todo o trabalho de divulgação. E com isso, a gente conseguiu, no segundo encontro, ir e voltar de Cuba muitas vezes, trazer os cubanos para cá muitas vezes, e os cubanos viajaram com o comitê que a gente montou aqui no Brasil, que tinha muito pessoal do Rio Grande do Sul, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente do Rio Grande do Sul, no Rio era o Aribande, no Rio Grande do Sul era o Abrão Turquenix, a Sandra, a Sueli Santos, algumas pessoas assim, que trabalhavam nos seus estados. E nós fomos para a Argentina também, né? Porque aí tinha essa disputa, tinha ali, e nós fomos com os cubanos, eu fui com os cubanos para a Argentina, e quem ajudou muito foi a Raquel Soifer, psicanalista Raquel Soifer, que era também minha supervisora, que eu tinha supervisão com a Raquel, e era uma velha comunista, a Raquel, das boas. Então ela abriu todo o espaço na Associação Psicanalítica Argentina. Então nós tivemos, inclusive com o presidente da Associação Psicanalítica Argentina, na sala da presidência, junto para apresentar o encontro, tarará, tarará. Depois fizemos todos os encontros na casa da Gilu Garcia Reynoso com o pessoal do Plataforma, estava todo o pessoal do documento, Plataforma, estava o Fernando Ulloa, também foi no primeiro encontro, estava o Vonovich, estava a Gilu, estava, enfim, todo o pessoal da Argentina que foi no primeiro e no segundo encontro, que era um grupo grande, né? Então a gente foi fazendo uma divulgação, fomos nas universidades, deu um trabalho gigantesco de divulgação, dando palestras, indo nos sindicatos, no CRP, na universidade, enfim, foi um trabalho gigantesco para juntar tanta gente. E tinha também um momento histórico, né? Sim, sim, né? E é de se supor, né? Enfim, com todo esse trabalho, né? Que deu, né? Para juntar tanta gente, que isso de alguma maneira fosse visto, né? Por quem não estava muito afim de que esse tipo de coisa rolasse, né? Visto com algum tipo de desconfiança, né? Desconfiança, Rafael, mas era uma coisa assim. Até aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise eu coloquei cartaz, entendeu? Me abriram a possibilidade de colocar cartaz, sabe? Então, eles não foram, mas deixaram colocar os cartazes, sabe? Então era uma coisa meio assim, o pessoal viu o que é isso, tal, mas Entendi. Não, não sofreu um ataque direto, não sofreu um ataque virulento direto. Eu te diria que as maiores dificuldades foram da gente conseguir se entender entre nós, né? E do pessoal mais antigo aceitar o pessoal mais jovem e segurar a onda. Hoje em dia somos todos amigos, sempre digo isso, né? legal, legal. Não, é bom saber, né, esclarecer isso, porque não teve nenhum tipo de ataque direto, né? Mas a gente, em outras oportunidades, em outras conversas, já falou de uma espécie de ataque indireto, né? Que muitas vezes aparece. Aí, enfim, acho que é uma coisa menos histórica, mas talvez mais que diz respeito ao seu trabalho como um todo, né? O seu trabalho da Emília também, né? Que é essa desconfiança que vem pela ideia do isso não é psicanálise, né? Mas aí vem de um outro lado, Rafael. Diga, Aí vem de também. um outro lado, né? Porque logo depois do encontro de Cuba, eu fiz aqui eu fiz o Centro Latino-Americano de Saúde Mental, né? Que foi um trabalho também que a gente teve grandes trabalhos
e a gente dirigiu o centro junto, o Irineu da Silva Júnior, a Rosa Scaramuzzi e eu, e foi um trabalho grande, grande. A gente deu muitos cursos de Freud, de Pichon, fizemos trabalhos grandes na sociedade, em vários lugares. Mas o que vem, isso que você está dizendo, que é um gesto que eu faço, que eu brinco sempre, que é com a mão assim, isto não é psicanálise, né? Então, desde sempre foi assim. Então, o trabalho na cadeia não era de psicanálise, isso não era psicanálise, o trabalho nas ruas não era psicanálise, o trabalho em todas essas situações onde a gente trabalhava fora do consultório particular, diretamente na questão da miséria e da violência, que não poderia ser nunca no mesmo setting, no mesmo enquadro do consultório particular, né? E era diretamente a escuta onde a coisa acontecia, né? Era dito que não era psicanálise, porque não era dentro do consultório particular de classe média. Eu sempre tive consultório particular de classe média, né? Sempre, o meu tempo foi, eu sempre fazia todas essas coisas, mas eu escutei muitas vezes. Agora, tem questões aqui interessantes sobre isso. No trabalho aqui do Largo de Osasco, por exemplo, e do trabalho desse grupo no Largo de Osasco, desse primeiro momento, no segundo momento, que foi a minha dissertação de mestrado. Aqui me diziam isso, muita gente. E, ao mesmo tempo, eu recebi um convite na ABDEBA, da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, kleinianos, aquela coisa assim, para ir apresentar esse trabalho lá. Então, me pagaram passagem, tudo bonitinho. Eu fui lá no encontro internacional, presidido, que então o presidente da ABDEBA era o presidente da IPA, que era não vou lembrar o nome, mas... e eu apresentei o trabalho na mesa de encerramento do encontro, onde estava todo o establishment psicanalítico. E eu apresentei o trabalho, aquele silêncio, depois todo mundo começou a aplaudir. Os caras olhavam para mim e diziam assim, como é que você fez isso? Aí me puseram numa sala, isso são detalhes, trancaram, me puseram numa sala, todos os didatas, os caras lá, dizem, conta mais, como é que você vem aqui e cita o Pichon, e cita o Blecher, e cita o Pulitzer, e cita não sei quem, não sei quem, não sei quem. O Pichon foi meu analista, o Blecher foi meu analista, foi meu supervisor. Nós nunca mais falamos deles. Nós nunca mais falamos deles. E você nos lembrar aqui o trabalho deles que a gente negou. Pois é, né? Trabalhos tão incríveis, né? Sim. Pois é. E eles estavam com uma culpa, cara, estavam muito emocionados, muito tocados. Foi um encontro assim, depois me convidaram, uma das didatas me convidou naquele dia para jantar na casa dela, fez um puta de um jantar para mim, um super jantar e tal. Então, isso que acontece na Argentina não acontecia aqui. Talvez lá, porque eu sempre com uma história muito forte com a Argentina, minha história é muito forte com a Argentina, aliás, o nome da nossa empresa, minha e da Emília, chama-se SUR, quer dizer sul em espanhol, né? Então, tem toda essa história da Argentina e do Rio Grande do Sul. Mas com toda essa história, eu apresentei esse tipo de trabalho na Argentina muitas vezes, em congressos importantes. Então, ali havia, de fato, uma abertura maior do que aqui. Pois é, né? Depende muito da formação, no final das contas, né? Do campo, em cada região. E lá, de fato, a Argentina tem uma história diferente da história da psicanálise aqui no Brasil, né? Os precursores que você está mencionando, né, de primeira e segunda geração, já tinham um espírito de abertura muito diferente, né? Eu me formei na escola argentina, de verdade foi isso, tenho muita clareza. Sim, e acho que isso de alguma maneira foi preparando, né, o terreno para que hoje a gente tivesse, né, uma série aí de iniciativas de clínicas públicas de psicanálise e conseguisse afirmar, né, sim, isso é psicanálise, tipo, é óbvio, né, que isso é psicanálise, porque de alguma maneira um certo caminho já havia sido aberto, né, e acho que você
Eu acho teve que o nesse Pichon sentido? foi o precursor disso, sabe, Rafael? O Pichon Rivière foi o precursor disso. E eu sempre digo que ele tinha uma coisa muito interessante na vida dele, que é o fato de ele ser um europeu, chegou na Argentina recém-nascido, mas que falava francês e aprendeu a falar guarani antes de aprender a falar espanhol. Então tinha o trabalho dele todo vai pela circulação de diferentes mundos e poder atravessar diferentes mundos, que é o mundo guarani, que é o mundo portenho, que é o mundo francês, e tudo isso foi gerando na teoria dele, e como ele foi formando uma quantidade enorme de gente, que foi dar depois no grupo Plataforma, no grupo Documento, tem muito a ver, ele, a Mimi, o Blecher, que era então todo esse pessoal forma muito, né? Mas a Mimi também tinha uma experiência de ser como a Danton fala no livro dela, a Mimi como a Mimi Langer, segunda geração em Viena, né? Passa por uma guerra civil na Espanha, luta na guerra civil, então tem todo um circular entre mundos. Então eu acho que a questão da psicanálise nas clínicas públicas sociais da psicanálise exige de nós, psicanalistas, que tenhamos essa circulação entre mundos. Então, por isso que eu acho que o Pichon, essa coisa simbólica do Pichon, do mundo guarani, do mundo portenho, do mundo francês, eu sempre brinco aqui que a minha vida de trabalho vai do Mocó ao Fasano, entendeu? Então, tem que poder trabalhar no Mocó e no Fasano, tem que poder trabalhar circular nesses mundos, né? Eu acho que isso foi uma contribuição importante. Sim, sim, com certeza, né? Eu vou aproveitar essa deixa, Jorge, para te fazer uma pergunta que eu acho que é um pouco resultado, né, desse conjunto de experiências que você traz, né, ao longo dos anos, acompanhando, né, os seus textos e os textos com a Emília também, né? É notável assim o esforço que vocês têm para oferecer um conceito de território, né? Tem uma ideia que, conhecendo o trabalho de vocês, sei que é muito cara, né, ao pensamento e a praxis, né, que é a ideia de escuta territorial, que é uma ideia que sempre me chamou a atenção, porque existem outras formas, outras linhas de pensamento, né, que têm a sua percepção do que é território. Tem um situacionismo do Guy Debord, a esquizoanálise, né? Tem um conjunto de outras reflexões de matriz mais francesa que pensam o território. Eu sempre acho interessante, né, acompanhando o trabalho de vocês, como vocês sublinham a necessidade de se pensar o território como um operador de escuta, né, como, no final das contas, o solo onde a escuta é possível, né, não só do ponto de vista do deslocamento, você está dizendo, né, que fez parte da sua trajetória, tem que ir até lá, né, mas também porque o território fala por meio dos sujeitos, né, e é isso que é escutado. Enfim, a pergunta é um pouco assim, por que te pareceu interessante, né, conceituar território à luz da psicanálise, né, do ponto de vista do conceito e do ponto de vista da política mesmo, né? Primeiro, quando a gente fala de escuta territorial, a gente sempre diz que a escuta territorial é o jeito de escutar a pulsação da cidade. A cidade pulsa, e ela pulsa consciente e inconscientemente. Então, nas ruas da cidade se dão relações conscientes e muitas relações inconscientes, onde o sujeito tem ali depositado o que há de mais essencial na vida dele, naquele negócio, no jeito que ele ganha dinheiro, na história daquela cidade, do jeito que ele anda, quem ele conhece. Ou seja, o sujeito deposita e ele vive amarrado numa rede de laços inconscientes que estão dentro do território, que se apresentam no território, né? Isso eu estou dizendo em qualquer território, de qualquer classe social, né? Então, uma pessoa, o nosso trabalho aqui no nosso consultório, a nossa vida está depositada aqui. A nossa vida está depositada aqui. Um vendedor ambulante, a vida dele está naqueles centímetros quadrados ali. Ele depende daquilo para viver. Se ele não tem aquilo, ele morre. Ele está excluído, ele cai. Então, as relações que as pessoas estabelecem com o território é de uma extraordinária profundidade.
E os laços que sustentam essas pessoas no território, ela deposita ali toda a sua história, ela deposita ali todas as suas expectativas, suas esperanças, suas perdas, toda a sua história de vida. Então, poder escutar o território é poder escutar a cidade, como a cidade fala de alguma maneira. Então, Rafael, a gente pode fazer o seguinte percurso, que a psicanálise começou escutando o sujeito. Depois o trabalho foi se ampliando e começou a se trabalhar com os grupos. Depois começou a se trabalhar com as instituições. E hoje eu acho que nós estamos trabalhando com a cidade, né? Então, eu diria que tem uma coisa muito interessante, muito importante, que é a psicanálise na cidade. A gente fez um café filosófico agora, que está para sair, que é exatamente a psicanálise na cidade. Né? São quatro episódios, que eu sou o curador, da psicanálise na cidade. Então, como é que a gente pode pensar a cidade e o sujeito imerso nesse consciente e inconsciente que se constitui na cidade? Então, isso abre as portas para a gente pensar de uma maneira interdisciplinar muito importante. Então, aí nós temos conversado muito com os arquitetos, a gente conversa com os engenheiros, a gente conversa com quem quer que seja, os geógrafos, os antropólogos urbanos, enfim, a gente vai entrando nesse conhecimento fascinante interdisciplinar e a gente entra com a escuta psicanalítica. O antropólogo entra com a etnografia. A gente é próximo, mas a gente escuta de outro jeito. Então, o que a pessoa diz daquela vida ali? O que uma pessoa que está ali dormindo naquela calçada, aquela calçada é ele. Inclusive, eu uso uma expressão, Rafael, que é a seguinte, que quando a gente trabalha na rua, e eu trabalho na rua até hoje, viu? Eu gosto de trabalhar na rua, trabalho na rua até hoje. É como se você entrasse num elevador com uma porta de vidro, e você entra e desce, e aí você, já na porta de vidro, você vê um outro mundo para baixo da calçada. E esse mundo para baixo da calçada, que é um mundo que, como num sonho, a calçada é a imagem onírica desse mundo que está aqui embaixo. A calçada é o sintoma desse mundo que está aqui embaixo, dessas relações que estão aqui embaixo. Então, a leitura que a gente faz da calçada é mais ou menos como se a gente estivesse lendo um sonho. Dessas todas as relações conscientes e inconscientes que estão aqui. Então, quando você desce, você vê um outro mundo. Então, a gente está andando na calçada, a gente está vendo, está achando que está vendo, só tem aquilo. Nada disso. Tem todo um mundo ali embaixo. E o jeito que o sujeito está na calçada é mais ou menos como uma imagem onírica também. Está mais claro, doutor? Sim, sim, claro, claro. E é bonito, né? Porque é uma busca também com uma interlocução que não é muito comum, não é muito usual na psicanálise, né? Com urbanistas, com geógrafos, né? Acho que é possível ir dando força, né, para uma ideia de território dentro do nosso trabalho, porque é como você falou, né? Afinal de contas, o que a gente faz é escutar, né? Dentro do nosso trabalho de uma maneira que não é de fato muito comum, né? Os psicanalistas em geral optam por ter outras zonas de interlocução com outras humanidades e tal, e é bastante interessante, né? Bastante importante que esses outros saberes chegam muito para somar, né? E fundamentam o trabalho que se faz, né? É. Assim, bem importante. E o que eu ia te perguntar, Jorge, uma última pergunta também na sequência dessa, que é a respeito do momento presente, né, da emergência das clínicas públicas hoje. Como é que você vê isso, né? Enfim, tendo essa trajetória aí, mais de 40 anos metido com esse negócio, né? Como é que você vê essa emergência? Como que você pensa? Como que você define o que é uma clínica pública de psicanálise? E como essas experiências também vão ampliando, né, o escopo ou a própria compreensão teórica da psicanálise, se a gente quiser dar um passo mais ambicioso. Queria te escutar um pouco sobre clínica pública de psicanálise. Eu queria dizer que a clínica pública de psicanálise, para nós, para a Emília e para mim, está muito vinculado à escuta territorial. Né? Vou dar um exemplo.
nós estamos construindo, agora nós estamos montando uma rede de atendimento com dois polos nesse momento. Um polo, ele é numa favela ligada a uma instituição que a gente trabalha há muitos anos com eles lá. E a gente, antes de ter a pandemia, a gente estava estabelecendo lá, ia fazer um atendimento presencial, obviamente. Mas como é que a gente montou isso? Para montar a nossa clínica, nós fizemos primeiro uma escuta territorial. Então você vê só, se você vai fazer um grupo numa favela, não vai acontecer isso. Não vai acontecer, porque a dona Maria não vai falar que o filho dela está preso. A dona Joana não vai falar que apanha do marido. E o fulano de tal não vai falar que ele é o gerente da biqueira. E é por isso que ninguém consegue fazer grupo nessas situações. Então, vê só a metodologia, Rafael. Como é que... Bom, então, a gente pega e, para montar esse trabalho, nós fizemos primeiro uma escuta territorial. A gente tem uma equipe, né, que a gente vai, de gente muito jovem, estudantes e recém-formados. E eles foram circular por ali e circular nessa instituição que atende essas pessoas. Escutar o que essas pessoas dizem. Antes de propor o dispositivo, porque a questão da clínica pública, para nós, está muito vinculada à construção de dispositivos clínicos. Então, o que vai fazer com que seja possível a escuta clínica tem a ver com a construção de dispositivos clínicos. Muito bem, então nós vamos escutar o território para ver que tipo de dispositivos clínicos nós vamos montar. E aí a gente começa a escutar aqui. Meu maior problema é o estresse. É o estresse. Meu maior problema é a depressão. É a depressão. Meu maior problema é cuidar dos filhos. E isso são significantes, que na escuta territorial a gente vai vendo, na verdade, quais são os significantes que vêm do território. São esses significantes que a gente escuta desse sonho que está ali embaixo. Então a gente percebe, temos 3 significantes aqui. Um, depressão. Outro, estresse. Outro, cuidar dos filhos. Se eu proponho um grupo para cuidar dos filhos, elas vêm. Se eu proponho um grupo para tratar do estresse, sim. Ou da depressão, sim. Entende? Então, você, a partir da escuta desses significantes, é que você vai montar o dispositivo clínico que você vai escutar, mas está colado na escuta territorial. Então, nesse caso aqui, que é lá da Cruz de Malta, a gente fez um videozinho. A instituição tem todo o registro, porque eles atendem todo mundo, estão todos cadastrados, e mandamos esse videozinho do que é a clínica para o WhatsApp de toda a favela. Então, a favela começa a nos procurar. Tem um plantão e a gente... Então, tem a depressão, tem a pandemia, tem cuidar das crianças, tem isso, tem aquilo. E aí, começa... Não, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente está fazendo o atendimento via WhatsApp, dentro da favela, no coração da favela. Entende? Mas isso a gente faz no coração da favela por WhatsApp, porque a gente faz uma escuta do território. Entende? Ou um outro trabalho que nós estamos fazendo é com a população de rua, que tem CISARTE, que é um enorme espaço na 23, que a gente foi lá com a Dantô, aquele enorme espaço lá, na 23 de maio, e que nós estamos fazendo uma parceria, veja só, eu vou dos padres aos rabinos, né? Então, com a CIP, a partir do rabino Rubens Stersheim da CIP, nós estamos montando um grupo de jovens adultos da Congregação Israelita Paulista e alguns jovens muito audazes da Hebraica, junto com esse grupo que nós temos aqui, para fazer uma rede de atendimento com a população em situação de rua, também dessa mesma forma. Então, o que eu estou querendo te dizer, respondendo à clínica pública? A clínica pública, para mim, é uma clínica onde o sujeito não paga ou paga aquilo que ele pode. O que não quer dizer, em hipótese alguma, que o analista não receba. Não quer dizer, em hipótese alguma, que o analista não receba. Porque eu acho que é função nossa nos profissionalizarmos nesse trabalho que a gente faz. Então, a gente recebe, sim. Muitas vezes através das políticas públicas, a gente recebe através
de convênios, a gente recebe. Então, grande parte dos trabalhos que a gente faz, Rafael, a gente é remunerado dignamente. O que não quer dizer que o nosso analisante esteja pagando, certo? E eu acho que isso é um fator muito interessante e importante. Sim, né? Porque, afinal de contas, você responsabiliza o Estado, no final das contas, né? Mas não só, né? Pode partir de outros tipos de iniciativas. Você responsabiliza o Estado pelo serviço que ele deve prestar à população, né? Isso, de fato, é fundamental. É um trabalho, né? E não é pouco. Não é nem um pouco simples, né, realizar esse tipo de trabalho. Eu acho fundamental que você esteja sublinhando isso. Sim. Isso marca a clínica pública no sentido do compromisso com a coisa pública, né? O compromisso do qual não se deve abrir mão, no final das contas. Né? Seria necessário, Jorge, na sua visão, quais ações do Estado, né, de apoio às clínicas públicas para o acolhimento dessas populações vulneráveis? Olha, eu acho que o Estado ele tem uma parte do Estado que tá nessas clínicas públicas, que são os CAPs, que é o SUAS, que é o SUS, que é na educação. Então, aqui tem um posicionamento do Estado e no Brasil eu penso que isso é muito extenso, porque existem muitos psicanalistas trabalhando no SUS, no SUAS, na educação, na saúde, em todos esses lugares, e aqui o Estado tem um importante papel, evidentemente que muito atacado, nos dias de hoje, então, enormemente atacado. Tem outra forma desse trabalho acontecer, que são através de projetos de trabalho. Então, são projetos, como a Emília e eu já fazemos alguns projetos, onde a gente consegue o financiamento do nosso trabalho e se trabalha com um projeto, e aí tem toda uma coisa muito rigorosa hoje em dia, são projetos que têm produtos, que têm entrega, que é tudo muito rigoroso, né? Então, que exige da gente muita organização e mas existem várias formas de apoio, do apoio necessário. Então, uma coisa é o Estado enquanto tal, SUS, SUAS, educação, saúde, né? Poderia ser na habitação também, né? Na escuta da construção das habitações para a população, que não se escuta. O próprio Minha Casa Minha Vida é isso. Se tivesse se escutado as populações de verdade, certamente haveria outro tipo de construção, de organização. Então, tem várias formas. Jorge, queria te agradecer por essa conversa. Muito interessante, muito bom te ouvir, enfim, como sempre. Particularmente gosto muito de conversar com você, acho que é uma oportunidade também para outras pessoas te ouvirem do seu trabalho, ouvirem da sua trajetória, né? E bom, seguimos conversando aí, aprendemos bastante coisa, muita coisa para a gente pensar. A Emília já foi convidada, em breve ela vai estar também com a gente aí numa próxima conversa. E acho que alguns pontos, de alguma maneira, a gente vai voltar ali a conversar com ela também, e enfim, com outros convidados. Uma conversa bastante inspiradora. Obrigado, Jorge. Eu agradeço porque poder contar essas histórias é muito interessante. Só comentando aquilo, disso não é psicanálise. Muitas dessas histórias ficaram no silêncio durante muitos anos. O próprio encontro de Cuba e essas histórias do atendimento nas ruas e tudo isso. Então, dessas clínicas, desses trabalhos. E então, poder ter aqui a oportunidade de falar disso me parece muito importante e eu agradeço mesmo essa oportunidade. Tá bom? Legal, pessoal. Bom, Jorge, obrigado. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos.
Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.